Muito bem, estamos de volta para falar aí a respeito da nossa última aula desse curso, dessa questão ligadas à parte geral do direito penal, e nós vamos tratar de uma matéria importantíssima que diz respeito então às causas extintivas da punibilidade, tá? Então nós vamos falar especialmente do artigo 107 do Código Penal. Então nós vamos falar, vou colocar aqui no quadro como a gente tem feito, né? Das causas extintivas da punibilidade. Ah, professora, você vai falar de todas? Vou falar e vou dar uma ênfase aí para a prescrição, tá? Nós vamos calcular rapidinho aí uma prescriçãozinha. Professora, você vai falar das causas extintivas da punibilidade? Eu não vou falar de todas que existem no código, ok? Eu vou falar daquelas que estão tipificadas no artigo 107 do nosso Código Penal, tá? Então, se a gente faz lá a leitura ou a abertura do artigo 107, a gente tá vendo assim, ó, extingue-se a punibilidade. Primeira extinção, primeira causa extintiva da punibilidade é a morte do sujeito. Então, primeira causa, vocês vão colocando aí, tá? Que depois eu vou usar para falar da prescrição. Primeira causa extintiva da punibilidade é a morte do sujeito. Priscila, a morte do agente, ela é causa extintiva da punibilidade? Olha só, ela é tão importante que ela volta para nós, né, no seu código, ela remete para o artigo 5º lá no 45 a respeito da intranscendência da pena, que nós falávamos no começo da nossa aula. Então, ela faz um link com o princípio da intranscendência da pena, ou o princípio da responsabilidade pessoal, dizendo que se o sujeito morre, encerra para nós, encerra para ele, na verdade, qualquer causa ou qualquer efeito de punição pelo Estado, tá? Tanto é que nós não temos, ainda que isso seja possível, nós não temos a possibilidade de cobrar nada de uma pessoa que morra dentro das circunstâncias de pena. Onde que nós vamos cobrar desse sujeito, né? Então, nesse sentido, o Estado entendeu por bem em colocá-lo como uma causa extintiva da punibilidade, perfeito? Segundo instituto aí, né, de causa extintiva da punibilidade, são os perdões. Ah, professora, perdões? São perdões porque ele trata lá assim, ó, são causas extintivas da punibilidade. A anistia, a graça e o indulto. Ah, professora, a anistia, a graça e o indulto são perdões, não é? Lembrem-se sempre que o indulto, ele é um perdão dado para todos. Então, o perdão do indulto é dado por decreto presidencial. Então, esse decreto presidencial ele acontece quase que sempre nas vésperas ou à véspera do Natal, não é? Então, quando ele vai, o presidente, ele entende por bem em perdoar determinadas pessoas, ele solta o decreto presidencial de indulto e aí ele coloca lá assim, ó, vou perdoar todas as pessoas que estejam em cumprimento de pena, que tenham recebido uma pena de mais de 20 anos, mas que em 8 anos não tenham sido beneficiados com qualquer instituto, esses estariam ou estão perdoados. Isso é indulto. O indulto, ele é geral. Todas aquelas pessoas que se enquadram nele, eles estarão, então, indultados, tá? Agora, a anistia, que também é um perdão e é uma causa extintiva aí, né, da punibilidade, vejam vocês que esses institutos, eles estão colocados para nós e definidos na Lei de Execução Penal, tá? Lá no artigo 187 e seguinte, vocês vão encontrar, a gente encontra aí a definição do indulto. Agora, professora, eu tenho que tomar cuidado porque, né, a anistia ela é atrelada a perdão dada aí em razão de crimes políticos, que também é um perdão dado pelo Estado. Agora, a graça é um perdão que é dado de forma individual. Então, enquanto o indulto é coletivo, a graça é dada individualmente para aquelas pessoas que consigam ter o perdão do Estado em razão de circunstâncias específicas. É bom que nós saibamos, né, que nós temos aí crimes que não admitem a graça e o indulto, né, que são os crimes hediondos. Então tem que tomar cuidado porque o artigo 2º lá da Lei 8.072/90 traz para nós a hipótese de questão que não admite indulto, que são os crimes hediondos, tá? Terceira circunstância que está aí no seu artigo 107 é a questão do abolício criminis. Ah, professora, abolício criminis? Isso mesmo. O abolício criminis
ou a abolição criminosa, né, abolitio criminis, é uma causa extintiva da punibilidade que está atrelando aí aquilo que nós já falamos na nossa primeira aula com a relação à causa extintiva da punibilidade. Lembrando que sempre que um fato, sempre, ainda que tenha havido trânsito em julgado, sempre que uma conduta criminosa for retirada do ordenamento, né, como não sendo mais uma figura criminosa, surge para nós a possibilidade de uma causa extintiva da punibilidade a qualquer tempo, tá? Tanto é que o próprio artigo 107, inciso 3º, remete para nós a possibilidade dessa causa extintiva em consonância com o artigo 2º do Código Penal, perfeito? Perfeito. Professora, dando sequência aí. Inciso 4º, esse aqui eu vou pôr aqui no quadro, nós vamos dar uma puladinha para a gente voltar. Prescrição. Vou até pôr ao contrário. Prescrição, decadência e perempção. Então, prescrição, decadência e perempção, tá? Então, prescrição, vocês vão pôr ao contrário. Eu tô colocando ao contrário porque eu vou usar mais do quadro. Prescrição, decadência e perempção. Nós já vamos estudar. Vamos fazer um parênteses aí para o inciso 4º. Daqui a pouquinho a gente volta. Professora, inciso 5º. Renúncia ao direito de queixa. Então, eu renuncio ao direito antes dessa queixa ser aí oferecida. E eu vou também ser possível, dentro dos crimes que assim aceitam, o perdão, né? E cuidado, que esse perdão aqui é o perdão do ofendido, que é dado e é possível nos crimes que a titularidade sejam do ofendido, tá? Então, aqui é o perdão do ofendido. Por que eu tô falando isso? Porque lá no inciso 9º, nós vamos tratar daqui a pouquinho, o perdão judicial também é uma causa extintiva da punibilidade. Só que o perdão judicial é uma coisa, o perdão do ofendido é outra. O perdão do ofendido, ele tem, né, guarida, quando o crime é de titularidade do ofendido. Então, nesses crimes, o próprio artigo traz nessa circunstância que é possível tanto ele renunciar ao direito, né, de queixa, ou como também é possível ele perdoar determinados crimes quando a titularidade for dele, tá? Professora, retratação do agente. A retratação do agente também é uma causa extintiva da punibilidade. Vejam só vocês que quando o sujeito, ele tá falseando a verdade. Então lá no artigo 342, vocês vão encontrar lá no parágrafo 2º, uma causa de extinção da punibilidade quando o sujeito, ele mente em juízo e antes de ser sentenciado, ele se retrata. Ah, professor, então nesse caso é uma hipótese de retratação do agente, né? Isso acontece também a retratação nos crimes ligados aos crimes contra a honra, né? Então a retratação também é possível em determinadas circunstâncias. Professor, então a causa de retratação, quando a lei assim permite, é causa extintiva da punibilidade, tá? A última hipótese aí é a questão do perdão judicial. Vejam vocês que os 2 incisos foram retirados, um deles era a possibilidade do réu casar com a vítima, né? Também foi retirada aí. A última possibilidade é a causa de perdão judicial. Cuidado, né, com a causa de perdão judicial, porque o próprio artigo diz que deva vir descrito em lei. Então, quando alguém vai perdoar, né, então o sujeito vai perdoar, ele está perdoando judicialmente, é o Estado que perdoa, tá? Então, presta atenção. Lá no inciso 5º, ele traz o perdão do ofendido nos crimes que a titularidade seja do ofendido, ponto. Mas no perdão judicial, quem perdoa é o Estado. O Estado entende por bem, em determinadas circunstâncias, haver aí a causa extintiva da punibilidade, quando o Estado entender que por si só já houve uma punição com a conduta do sujeito. E aí nós temos um exemplo clássico, né, de causa de perdão judicial, quando alguém, e aí tá taxativo, você vai abrir lá no seu artigo 121, parágrafo 5º, nós temos uma causa de excludente, aliás, de extinção da punibilidade. O artigo 121, parágrafo 5º diz que quando um sujeito mata alguém de forma culposa e essa circunstância por si só já redundar numa punição, o Estado entende então em perdoá-lo. Lembrando que as decisões que dão lá as causas extintivas da punibilidade, elas são declaratórias e vão afastar aí os efeitos penais, tá bom? E aí a gente chega para falar
a respeito da perempção, da decadência e da prescrição, tá? Que são, não é que são mais importantes, veja só, causa extintiva é causa extintiva, ponto. O problema é que a OAB gosta de cobrar esses 3 institutos porque eles são mais chatinhos, então por isso que nós vamos falar deles, tá? Então começando pela perempção. A perempção e a decadência, na verdade, são normas híbridas, né? Priscila, o que são normas híbridas ou dicotômicas? Nós vamos encontrar a definição delas no Código de Processo Penal, mas elas redundam em causa extintiva da punibilidade no penal. Então, ela é dicotômica ou híbrida. Por quê? Porque ela encontra guarida no Código de Processo Penal, mas vai resultar numa causa extintiva da punibilidade no artigo 107, tá? Então é isso. Professora, o que é a perempção? O artigo 60 do Código de Processo Penal traz para nós, você vai abrir lá, traz para nós algumas circunstâncias em que, dentro da ação penal privada, coloca aqui, ó, dentro da ação penal privada, uma ação será considerada perempta. Quando? Professor, por que você pôs ação penal privada? Porque a perempção é uma causa de extinção da punibilidade exclusiva da ação penal privada, tá? Você não vai encontrar essa causa extintiva em nenhuma outra titularidade. Então, professora, pertence ao ofendido. Então, a titularidade pertence ao ofendido. Eu vou, então, dar uma causa extintiva sempre que ele não... Eu vou falar para vocês. Ele ingressou com a ação. O titular da ação penal morreu. Ele não substituiu essa ação em 60 dias. Se ele não substituiu essa ação em 60 dias, nós vamos colocar de verde. Ele perdeu o direito de prosseguir com a ação penal, porque ele deveria fazer nesse tempo e ele não fez. Então, a perempção é uma desídia. Ele deveria trocar, né, por exemplo, o polo ativo em 60 dias. Ele não fez. Professor, é perempta? É. Quer ver um outro exemplo de perempção? Ele deveria dar andamento no processo em 30 dias. Ele não faz. Ele também perde o direito? Perde. Que direito? De prosseguir com a ação penal. De modo que, perdendo esse direito, vai resultar numa causa extintiva da punibilidade, perfeito? Professora, e se ele não pede a condenação? Veja, ele entrou com a ação penal, né? Ele fez queixa-crime, ele ingressou com a ação penal, mas não pediu a condenação. Se ele não pede a condenação, nós também temos, em alegações finais, nós também temos que houve, então, a perempção, devendo haver, então, uma causa extintiva da punibilidade, tá? Professor, e a decadência? Deixa eu colocar aqui. E a decadência? A decadência, ela é um instituto da ação penal privada, da ação penal privada e da pública condicionada à representação, tá? Por que isso? Porque o artigo 38 vai dizer o seguinte: o sujeito vai perder o direito de agir quando ele não fizer no tempo em que a lei determina. Então, ele diz o seguinte: que tempo é esse, professora? 6 meses a partir do conhecimento da autoria delitiva. Então, ele tinha 6 meses para propor a ação penal, mas ele não fez nesses 6 meses diante, não só para propor a ação penal, mas como dar a representação. Ele tinha 6 meses a partir do conhecimento da autoria delitiva. Se ele não fez, ele perdeu o próprio direito. Então, ele perde o direito de agir, ele perde o direito de ação, perdendo assim o próprio direito de iniciar a ação penal, sendo então uma causa extintiva da punibilidade, perfeito? E aí, a prescrição, né? A prescrição, ela está concentrada nos artigos 109 seguintes, na verdade 108. Na verdade, o 109 ele fala da prescrição propriamente dita. Então, o 109 até, vou
colocar aqui. Até o 119 é o capítulo que vai tratar da prescrição, tá? Pra gente fechar com chave de ouro. Vou colocar para vocês as espécies de prescrição ali, mas professora, o que perde quem perde? O Estado, então nós vamos colocar aqui ação penal pública. Ação penal pública. Então é o Estado que perde. O que o Estado perde, professora? Ele perde o direito de punir pelo decurso do tempo. Tá? Então, o Estado vai perder a chance de punir o sujeito porque ele demorou demais para punir. Nós vamos dividir a prescrição em prescrição propriamente dita, prescrição retroativa e prescrição executória. Ah, professora, ele vai perder porque ele não puniu, ele não deu a sentença. Ah, ele vai punir porque ele deu uma sentença, mas quando eu volto o marco de interrupção, e você vai olhar aí no seu código, o artigo 117 do Código Penal traz para nós os marcos interruptivos, né, da prescrição. Ah, professor, ele deu uma pena, e que pena é essa? O cálculo do decurso do tempo é sempre o cálculo do artigo 109, tá? Então, qualquer prescrição que nós tenhamos que calcular, ela é calculada com a tabelinha do artigo 109, quer seja porque ele não deu pena, quer seja porque ele deu uma pena e voltou um marco dessa prescrição, quer seja porque ele deu a pena, presta atenção, na prescrição executória, ele tem pena, só que o Estado demora para chamá-lo para cumprir. Então, professora, todas essas hipóteses, o Estado demorou a chamar para o cumprimento, quer seja porque ele demorou para dar a sentença, quer seja porque quando ele deu essa sentença a pena não atingiu aí o prazo que determinava a lei, ou ainda que ele tenha dado a pena, ele conseguiu dar em tempo, mas na hora de chamar para o cumprimento não foi possível, tá? Para a gente fechar, algumas coisinhas aí da prescrição, que a OAB gosta de cobrar. Se tiver concurso, então se tiver concurso material de crimes, o artigo 119 diz que o cálculo da prescrição se dá por crime, tá? Então, se eu tenho um furto e um roubo, eu vou calcular o furto, vou calcular o roubo de forma separada, tá? Uma outra coisa importante, a idade, pra gente fechar com chave de ouro. Professora, que idade é essa? O artigo 115, vocês vão pôr aqui, ó, marcos interruptivos. 117. Então, com o recebimento da denúncia, se interrompe, zera, tá? Então, se interrompe, zera e conta de novo. Sora, o que tem a idade aqui pra gente fechar com chave de ouro? Se o sujeito é menor de 21 anos na data do fato, ou se ele é maior de 70 na data da sentença, esses marcos prescricionais, aliás, o prazo da prescrição vai cair pela metade. Então, presta bem atenção que a OAB gosta, né, de cobrar bastante essas circunstâncias, que são circunstâncias que trazem aí diferenças na aplicação da prescrição. Então, ela traz lá um sujeito que tinha 21 anos na data do fato, tudo que está aqui, ó, na tabelinha do 109, todo o prazo, então, por exemplo, a pena tem 1 ano. Um ano prescreve em 4. Professora, se ele é menor de 21, a pena prescreve em 2, porque o prazo prescricional nesse caso
será diminuído à metade. Perfeito? Então nós fechamos as causas extintivas da punibilidade. Foi maravilhoso estar com vocês. Tenho certeza que vocês vão gabaritar essa prova da OAB. Contem sempre conosco. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.